Muito bem, queridos, esta noite nós gostaríamos de falar sobre o tema ressurreição maravilhosa. Convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler os primeiros 8 versículos, que trata justamente do nosso tema. Marcos 16, a palavra do Senhor nos diz: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Que Deus abençoe a sua palavra e possa aplicá-la aos nossos corações. Na sexta-feira, lembramos da agonia, da dor, do sofrimento de Cristo. Mas hoje, domingo, celebramos a verdade que depois da luta vem a coroa, depois da tempestade vem a bonança, depois do sofrimento, a vitória da ressurreição. Para o mundo religioso, talvez a semana da Páscoa, como muitas religiões, seja apenas uma semana de festa religiosa. Mas nós, que conhecemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós sabemos que a ressurreição de Cristo é uma vitória espiritual tremenda, a maior delas que já existiu na história humana. Então, nós estamos diante não só de uma festa religiosa, mas um acontecimento esperado por muitos séculos. A ressurreição de Cristo não foi algo que aconteceu por acaso, ela foi profetizada, ela fazia parte de um plano redentor de Deus, que começou a ser desvendado desde a fundação do mundo. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, Davi já profetizava no Salmo 16:10, que não deixará a minha alma no inferno, na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Esse salmo é um salmo messiânico, e Davi estava profetizando aqui que Cristo morreria, mas de forma alguma ele passaria pelo estado de decomposição, ele seria ressuscitado. Jó também, no seu livro, ele fala sobre a ressurreição de Cristo no momento de dor, de sofrimento. Jó olha para o futuro e ele, pela fé, diz a seguinte frase: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele profetizou a sua ressurreição. Ele sabia bem o que ia acontecer com ele. Em Mateus 16:21, ele diz que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer as coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Tudo já estava preparado, tudo já havia sido planejado por Deus na sua infinita sabedoria. Deus já tinha preparado todo o plano da redenção e faltava apenas que ele fosse concretizado pelo seu Filho
amado. A ressurreição de Cristo, então, já era aguardada, desde o tempo dos patriarcas, dos profetas, e ela se tornou uma realidade na pessoa do Filho encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Mas houve tentativas para que isso não acontecesse. Satanás tentou destruir o plano de Deus, impedir o plano de Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano de redenção arquitetado e ele tentou de todas as maneiras impedir que Jesus chegasse à cruz, que Jesus ressuscitasse, que a obra de redenção fosse consumada. Logo no começo, quando Jesus nasceu, Satanás fez a sua primeira investida, quando Herodes tentou matar as crianças de Belém. Crianças de 2 anos para baixo deveriam ser eliminadas, e Jesus estava nesse grupo de risco. Jesus estava condenado à morte, mas Deus libertou, trazendo uma revelação que eles tinham que fugir, e Jesus então escapou dessa primeira tentativa de desviá-lo da cruz. Quando Jesus inicia o seu ministério, novamente Satanás entra em ação, através da tentação no deserto. Jesus é tentado 3 vezes. Nas suas tentações, ele estava sendo tentado a desviar-se do plano de Deus. Se ele se atirasse do templo, certamente não morreria, ele seria aclamado como rei, e se ele transformasse pedras em pães da mesma maneira, e tudo o que Jesus fizesse naquelas tentações tinha como propósito desviá-lo dos propósitos de Deus. Também Jesus foi tentado quase uma antivéspera da sua crucificação, nos últimos dias. Pedro, quando Jesus falava dos propósitos que Deus tinha, que ele tinha que morrer, que ele tinha que ser crucificado, Pedro olha para ele e fala: Senhor, de modo nenhum isso te aconteça. E Jesus reconhece naquela palavra de Pedro mais uma tentativa de Satanás, e ele repreende Pedro, diz: arreda Satanás, né? Porque você não está falando coisas de Deus, está falando coisas do homem. Era mais uma tentativa de impedir que Jesus Cristo chegasse até a cruz. O Senhor Jesus sofreu na última noite, na véspera da crucificação, lá no Getsêmani. Jesus estava numa luta espiritual tremenda. A Bíblia diz que ele orou, levou os seus discípulos mais próximos para orar com ele. Os seus discípulos não aguentavam ficar o tempo todo orando, mas Jesus orou, e ele orou tão intensamente, porque ali também era uma dúvida tremenda. Ele tinha que beber o cálice dos pecados, o cálice da ira de Deus que havia sobre o pecado de toda a humanidade. Ele tinha que beber aquele cálice, um cálice amargo. Humanamente falando, Jesus estava sendo tentado a não tomar, mas o Senhor Jesus foi fiel até o fim. Desde então, não faltaram outras tentativas. Mesmo depois da sua morte e ressurreição, Satanás tentou de todas as maneiras impedir que a realidade da ressurreição ficasse clara na mente das pessoas. E até nos dias de hoje há muitas pessoas que duvidam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que se impostam como intelectuais, como estudiosos, têm tentado dizer, têm tentado negar, ridicularizar o fato da ressurreição. Mas a ressurreição de Cristo, ela é um fato comprovado. Uma investigação judicial das evidências que se encontram nos 4 evangelhos poderão provar facilmente que a ressurreição de Cristo é um fato incontestável, é um fato real, é um fato provado por evidências textuais, evidências testemunhais. Jesus Cristo realmente ressuscitou.
Há alguém que tem dito que Jesus Cristo não teria morrido de fato. Alguém já disse que Jesus Cristo teria tido um desmaio na cruz. E todos pensaram que ele morreu, e então depois de algumas horas ou depois de alguns dias ele teria retornado à vida. Mas isso também não é provado pelas Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu mesmo. E se alguém tinha dúvidas que quando ele disse está consumado lá na cruz ele estivesse morrido, e os próprios guardas tinham essa dúvida, será que ele está morto mesmo? Jesus morreu primeiro que os outros que estavam à sua direita e à sua esquerda, os outros ladrões, mas o guarda quis constatar a morte de Cristo, e é por isso que a Bíblia diz que ele pegou uma lança e lancetou o lado de Jesus. Na verdade, ele lancetou o coração de Jesus. E se ele não estava morto até ali, então ali ele morreu. Ali ele morreu. Agora, outras histórias foram imaginadas para tentar dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. Alguém já disse que as mulheres foram no túmulo errado. Então chegaram no túmulo, estava vazio e acharam que Jesus tinha ressuscitado. Mas se existisse o túmulo certo, provavelmente as pessoas iriam até lá e então pegariam o cadáver e mostrariam e simplesmente desfariam qualquer confusão, porque é isso que os judeus queriam. Os judeus queriam que fosse provado que Jesus Cristo não ressuscitou. Eles até tomaram cuidados quando Jesus foi sepultado, pediram uma guarda, foram até e colocaram a guarda lá no túmulo, mas a guarda também não foi capaz de impedir que Jesus Cristo ressuscitasse. A ressurreição é uma realidade histórica e é uma realidade espiritual para as nossas vidas. Então, você já experimentou a realidade da morte e sepultamento de Cristo na sua vida? Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, espiritualmente falando, nós nos identificamos com a morte e o sepultamento de Cristo lá no Calvário. Nós nos identificamos com sua morte e ressurreição. E hoje nós não celebramos a Páscoa comercial do coelho, dos ovos de chocolate. Nós também não celebramos a Páscoa do Velho Testamento, que é a Páscoa da morte dos cordeiros, a Páscoa do pão ázimo, mas nós celebramos a Páscoa da nova aliança, em que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado pelos nossos pecados, amém? E não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de rituais, porque Jesus Cristo pagou de uma vez por todas o preço do nosso pecado. Então nós temos um Cristo vivo, vitorioso, ressurreto, não aquele Cristo na cruz, um semblante pálido. Ele saiu de lá, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Nós não precisamos de nenhum sacrifício para a nossa salvação, nem nosso, nem de outras pessoas por nós, porque Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, é importante saber que ele não foi apenas um mártir, ele não teve só um sacrifício físico. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E embora achamos que foram outras pessoas que o crucificaram, que foram os romanos ou que foram os líderes judeus, na verdade o nosso pecado é que crucificou Jesus lá na cruz. Cada pecado nosso era o peso da marreta que batia nos pregos e perfurava as mãos de Jesus, o espinho da coroa que perfurou a cabeça de Jesus, eram o chicote que chicoteou as suas costas. Mas não temos que olhar para essas coisas e nos entristecer, embora saibamos que é nossa culpa, pela nossa culpa ele foi crucificado. Mas era necessário que se fizesse assim,
senão não haveria esperança para nenhum de nós. Então, a ressurreição só pode ser realmente comemorada por aqueles que creem em Jesus Cristo, que entendem que tudo foi plano de Deus. E para que isso seja experimentado em nossas vidas, nós temos que fazer duas coisas. A Bíblia diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você acredita que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele fez isso por você? Então, se você crê nisso, a ressurreição, a Páscoa, tem um significado real, verdadeiro, transformador na sua vida. E ainda 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz, porque se se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus não somente ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, mas também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Amém? A ressurreição de Cristo também é a garantia de que cada um de nós passará pela mesma experiência. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, sabia? Espiritualmente falando, já fomos ressuscitados. Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos com Cristo para o pecado, nascemos para uma nova vida e agora aguardamos a vinda do Senhor, que virá nos buscar, ou se morrermos, Ele nos levará através da ressurreição, quando vier buscar aqueles que são seus. Aqueles que têm essa esperança, também têm uma responsabilidade. Em Romanos capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como os vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É impressionante, a ressurreição nos desafia a ter uma vida de santificação, de ter uma vida onde apresentamos todo o nosso corpo, os nossos membros, que pertencem agora a Jesus, para instrumento de justiça, para ser usado para a sua honra e para a sua glória. Queridos, nós temos na Páscoa motivos de dar muitas graças a Deus, motivos para entendermos que tudo aquilo que aconteceu foi para o nosso bem, foi para o nossa salvação. E eu posso traduzir tudo aquilo que Jesus passou na cruz, numa palavra. E a palavra não é sofrimento. É interessante que, quando eu era criança, eu ficava muito impressionado com os filmes que passavam na Sexta-feira Santa na televisão. Porque a maioria dos filmes focava no sofrimento de Cristo na cruz. Mas uma coisa aqueles filmes tinham de certo, era o título. Eles chamavam os filmes de A Paixão de Cristo. E nisso aqueles filmes estavam certos. Tudo aquilo que estávamos vendo ali, podíamos traduzir numa palavra: paixão, amor. E foi isso que levou Cristo lá na cruz. Ele nos amou. E é com alegria que nós celebramos a Páscoa, aonde Cristo ressuscitou e está vivo, intercede por nós diante do Pai. Um dia virá para nos buscar. Ele está conosco em nossos lares,
nas maiores dificuldades, nos maiores problemas, nas maiores tribulações, Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus vos abençoe, que a Páscoa seja um tempo de celebração, de alegria, de vitória, um tempo de consagração, entendendo que temos que entregar o nosso corpo para servir a Deus, a serviço do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar.